Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vim aqui para apresentar para vocês umas estatísticas de acidente de trabalho. Parece que a pretensão é eu querer, como agente administrativo, querer apresentar estatísticas de acidente de trabalho para técnicos de segurança. Então, eu quero deixar bem claro que o objetivo aqui não é mostrar estatísticas nem fazer análise, até porque eu não tenho essa competência. É apresentar para vocês uma ferramenta que foi desenvolvida no departamento para auxiliar vocês no seu trabalho. Porque, vocês sabem, a gente sempre lidou com essas intempéries no nosso trabalho, né, que são os acidentes de trabalho, mas a gente não tinha uma forma de visualizar elas de maneira estratificada. A gente sabia o que acontecia, a gente sabia por experiência, fazia suposições, não me parece, que acontecem por isso ou por aquilo, mas a gente não tinha os dados estatísticos. Né? Para isso foi desenvolvida uma ferramenta que agora tem o objetivo principal de mostrar para vocês como acontecem esses acidentes, por que eles acontecem. Mas para isso, é claro, além da ferramenta, saber utilizar essa ferramenta, como se utiliza ela, vai depender do conhecimento de cada um, né, para analisar os dados que ela se limita a apresentar. Se limita a apresentar os dados e cabe então a cada um analisá-los, né, principalmente para tomada de decisão. O objetivo então, principal é ter uma ferramenta para tomada de decisão. A gente poderia resumir assim. Para que vocês entendam melhor essa ferramenta, vou falar um pouco de como ela surgiu. Né? Foi lá em 2010, quando a gente resolveu apresentar quantos acidentes aconteceram em um ano, no ano de 2010 na Corsan. A gente percebeu que, não me lembro exatamente o número, era em torno de 200. Daí surgiu, poxa, mas 200 acidentes, mas esse número sozinho não diz muita coisa. Né? Afinal de contas, que acidentes são esses, por que eles acontecem, aonde estão acontecendo? O Excel, uma ferramenta simples que todo mundo tem instalado em suas máquinas, poderia auxiliar na forma de gráfico, porque os números são mais difíceis de visualizar e de comparar. Então, no primeiro momento, a gente criou um gráfico, foi um trabalho manual, a gente pegou e digitou com os dados que constam na caixa, né? Os dados ali, principalmente na ficha de investigação, onde aconteceu o acidente, em qual unidade, qual foi o agente causador, essas informações que eu achei importante. E a gente vai acrescentando informações ao longo do tempo, conforme a gente sentir a necessidade, conforme os técnicos de segurança indicavam. Eu acho que seria importante saber se está acontecendo isso ou aquilo, eles indicando esse gráfico e melhorando. Esse foi já um modelo um pouquinho evoluído, não foi o primeiro não, até porque eu não tinha mais os arquivos, mas ele era mais simples, ele oferecia o quê? Os acidentes por regionais. A gente podia visualizar a quantidade de acidentes por regional. Simplesmente isso. Então, depois desse momento surgiu a necessidade, mas se eu quiser saber, eu estou comparando, eu sei que na regional X os dados não nos interessam nesse momento, só a ferramenta. Eu sei que na regional X aconteciam mais acidentes na regional Y. Mas e por quê? Será que é um acidente específico, característico daquela regional, alguma característica geográfica, ou do pessoal mesmo daquela regional tem interferido nisso? Então, foi se acrescentando outras formas de visualização, outros eixos de exibição. Um técnico uma vez perguntou, mas e os setores onde acontecem mais? Então, vou incluir, nós vamos incluir então uma outra Deixa eu perguntar uma coisa, ali é a Sulit que tem um número bem maior, porque eu fiquei na dúvida, tem umas coisas bem parecidas. É a Sulit. Aproveitando que ela falou isso, o layout que a resolução da tela do projetor não é mais adequado. Essa ferramenta foi feita para a maioria dos nossos monitores com widescreen, os técnicos todos utilizam essa ferramenta e não vão conseguir utilizar também. Tá? Então, o objetivo hoje é apresentar a ferramenta e ajudar um pouco a inicializá-los na utilização dessa ferramenta. A gente foi então acrescentando outras planilhas, aqui damos tipo regional, a gente tem outras planilhas aí por turno, com os gráficos mais ou menos estáticos. Né? Daí, no ano de 2012 em diante, surgiu a ideia. Então, para facilitar, porque a gente fica navegando entre as abas ali nas planilhas para ver todos os gráficos. Uma vez, numa reunião do DES, tinha um doutor Raul, que é médico, me perguntou: mas a quantidade de acidentes que acontecem com mulheres nas estações de tratamento? Eu falei: já são informações conjugadas. Né? Ele deu a ideia, então, sabe, a gente não faz de uma forma, não utiliza de uma forma que a gente possa escolher, interagir com essa planilha. Ele surgiu essa outra versão de 2012, que é uma planilha só. Era daquela gráfica. Dados eram se registro da informação. Tá? Ali dados é onde normalmente eu faço, porque a pessoa pode fazer registro da informação que está na caixa. Tá? Nessa planilha aqui, então, você consegue, a grosso modo, eu consegui contar, né, usando algumas formas mais difíceis
20.000 combinações de gráficos disponíveis, sem contar combinações múltiplas. Se eu contar combinações múltiplas, ultrapassa de 100.000 gráficos disponíveis. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, depois eu vou solicitar que vocês me façam um desafio, me façam uma pergunta referente a acidentes de trabalho e considerando aqueles dados, setor, idade, para ver se a gente consegue chegar nesse nível de detalhamento. Eu vou citar um exemplo aqui que o Dr. me questionou. Vamos ver, por exemplo, por setor, como que eu vejo por setor. Eu clico em alterar eixo de exibição, que eu quero alterar, ele está mostrando para o regional, como vocês podem ver, o eixo de exibição de comparação com o regional, escolho qual que eu quero visualizar por setor. Ele vai deixar de comparar as regionais e vai passar a comparar os setores, tá? Manutenção, operacional, tratamento administrativo. Eu quero saber então acidentes com mulheres. Se existe alguma peculiaridade, a gente pode extrair informação disso aí. Vamos então usar um filtro agora. Notem, como eu estou ensinando vocês a utilizar a ferramenta, que quando eu clico antes em alterar eixo de exibição, em seguida eu clico num daqueles botões que vai alterar o eixo. Se eu não clicar antes em alterar eixo de exibição, aqueles botões passam a ter outra função, que é abrir um submenu com os dados daquele botão. Neste caso, sexo masculino ou feminino. Ele me abriu um submenu. Eu quero ver os acidentes com mulheres. Para citar como exemplo, eu noto que o tratamento ele acabou se destacando agora. Né? É só um exemplo que eu estou utilizando. Se a gente for ver geral, sem filtro, a configuração é diferente. Então a gente nota mais. Por que será que quando a gente está falando do sexo feminino, acidentes no setor do tratamento são maiores? Daí, como eu disse, aí cabe a análise do técnico profissional de segurança. Sim, só que o detalhe interessante aqui é você considerar, o efeito importante de lembrar, os dados relativos a absolutos. Né? No comparativo com um padrão, aumenta a participação do tratamento. Só isso que tem uma atenção. Quando você bota geral, não é nada destacado. Uma pergunta, quantos homens a gente tem na manutenção? Porque eu estou vendo ali que no eixo de exibição por setor de homens e mulheres, era alto índice de acidentes na manutenção também. Depois, quando botou só o sexo feminino, zerou a manutenção aqui. Só tem uma mulher que trabalha na profissão, pode ver ali. Ela também oferece isso, vai tirar a quantidade total de funcionários dentro daquele filtro que está sendo utilizado. Aqui vai exibir filtro, sexo feminino, a quantidade de funcionários que participam desse eixo. Tá? Então aqui a gente pode combinar filtros. Eu posso, por exemplo, querer saber, não mais por eixo, vamos inverter esse curso. Deixa eu te perguntar, tu consegue distinguir ali no tratamento água e outro? Água e outro não consigo. A gente tem que fazer algumas limitações porque algumas pessoas têm questionado, por exemplo, na parte atingida, tem membros inferiores, superiores, cabeça e tronco. Só que, mas isso aí foi o dedo no braço. Se a gente colocar esse nível de detalhamento, entre 300 acidentes que acontecem por ano, a gente vai ter isso não vai gerar dados estatísticos. Então a gente tem que resumir, senão não gera dados estatísticos, não gera tendência. Um acidente não quer dizer poder circular na probabilidade. Tá? A gente pode inverter esse tudo, se eu clicar antes de alterar eixo de exibição, e agora clicar em sexo, ele vai mudar, ele vai me mostrar agora comparando por sexo. Tá? E aí eu posso aplicar um filtro. Vamos voltar ao tratamento para seguir o mesmo exemplo. Agora eu não clico antes em alterar eixo, clico no eixo setor. Ele vai me abrir agora o submenu, ele não alterou o eixo. E eu quero tratamento. Vamos fazer um comparativo. 34 acidentes com homens e 21 com mulheres, mais acidentes com homens. O detalhe interessante é que tem duas colunas, total e relativo, que vocês podem ver. O total é um total de acidentes. Relativo, ele pondera a quantidade de funcionários que tem em cada um desses setores. Então, ponderando a quantidade de funcionários, como tem muito menos mulheres, as mulheres, a gente chega também com mulheres recebendo mais estações de tratamento. É um exemplo que você pode extrair daí. Assim como a gente tem parte atingida, todos esses eixos, o risco envolvido, quantidade de dias em que o funcionário esteve afastado, o agente causador, o dia da semana em que o acidente ocorreu. Então, e você pode agregar mais de um filtro, por exemplo, acidentes numa estação de tratamento com mulheres com mais de 45 anos, acidentes numa estação de tratamento com homens durante as segundas-feiras. Sabe que os homens saem mais para balada? Entre muitas outras, mais de 20.000 combinações que vocês podem tirar a partir daí. Tá? Então esse é o objetivo, sabe? Vai ter muita coisa que vocês vão poder
descobrir aqui, ligando com ela, interagindo, e em caso permaneça com umas dúvidas, pode entrar em contato comigo. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida.